Nesta manhã, nós queremos enfocar algo que está acontecendo nos nossos dias. Profético, a palavra de Deus. E sabemos que Israel é o cronômetro de Deus que aponta o cumprimento das Escrituras. Nós queremos convidar o Rabino Marcelo Guimarães a estar aqui. Ele vai estar compartilhando algo conosco muito importante. Algo muito importante. Quando o Rabino Marcelo esteve conosco, dizendo, olha, nós vamos levantar a Torre dos Gideões, estamos juntos. Estivemos agora em Israel com o Rabino Joseph Shulam, lá em Jerusalém, e conversamos muito sobre este tema que o Rabino Marcelo vai trazer nesta manhã, sobre o segundo concílio de Jerusalém. O que é isto? O que isso tem a ver com a nossa fé? O que isso tem a ver com a vinda de Jesus? E queremos então ver como os sinais estão diante de nós. Bino, vamos orar por ele? Estenda suas mãos aqui. Pai, aqui está o teu servo. Aqui está, Senhor, o teu filho, a quem o Senhor tem mostrado tantas coisas tão lindas, concernentes ao teu reino, concernentes ao cumprimento das profecias bíblicas em Israel. Seja sobre Rabino Marcelo a unção, a graça, a sabedoria do Senhor, e que nós possamos ter o nosso coração, a nossa mente abertos para compreender a tua vontade. Fala-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho antes, todos os hermanos argentinos e uruguayos, vamos fazer a tradução com Yara, um grupo de 3 hermanas. Me gostaria que os hermanos estivessem juntos en este lado. Levanta su mano los hermanos argentinos y sí, están juntos acá, todos juntos. Gracias, porque hoy por la mañana nuestro tiempo es más corto y los fones no están funcionando aún. Obrigada. Pastor Marcelo. Deus te abençoe. Amém. Shabbat Shalom a todos. Uma alegria muito grande atender esse convite da pastora Ângela, minha amiga de vários anos. E nesta casa eu fui pastor, não é? Eu fui pastor durante 5 anos, né? E com a bênção do pastor Márcio eu saí para montar o Ministério Ensinando Sião aqui no Brasil, um dos pioneiros do movimento judaico-messiânico. Bom, antes de eu começar a abordar um panorama sobre Israel, o cumprimento profético, eu sou um descendente de judeus por pai de mãe, que vieram da Itália, Florença, não é? Na época ainda da Espanha, para Itália, Itália, Brasil, e por parte de pai português, também da época da Inquisição. Essas famílias se casaram aqui no século XIX e eu sou a 6ª geração desse povo que agora está voltando às suas raízes. Tá bom. Muito bem. O Ministério Ensinando Sião foi fundado saindo daqui da Lagoinha, né, com a bênção do pastor Márcio. Fundei o Ministério Ensinando Sião juntamente com o Rabino Joseph Shulam. A nossa sede é lá em Jerusalém, Israel, onde a pastora Ângela esteve aqui agora semana passada com o nosso fundador. E nós somos reconhecidos não só por Israel, mas também pela Union of Messianic Jewish Congregations, que significa a união das congregações judaico-messiânicas mundiais. Hoje somos perto de 250 congregações judaicas, judeus que servem a Jesus, adoram a Jesus, não é, como o Rei dos Reis, não é, como o Salvador, o Redentor que virá. E uma notícia boa que saiu esta semana para vocês, né, mostrando que realmente Deus não esqueceu de Israel e as suas profecias estão aceleradas, não é? O chamado como é que chama? Onde é que está aqui? O Pew Research Center, né? É uma entidade americana, publicou nos Estados Unidos que existem 7 milhões de judeus. Eu achei muito interessante a estatística que saiu essa semana. Dizem essa estatística, esse centro de pesquisa, que 60% dos judeus americanos, né, que são aí 60% de 4,2 milhões, são judeus que seguem alguma linha de judaísmo, reformista, secular, reformista, conservador, ortodoxo, etc. Depois falou que 16% dos judeus... Conta de traduzir. Ok. Esse é um grave problema eu falar devagar, porque tenho somente 40 minutos e eu tenho muita coisa para falar.
E eu vou tentar, não sei se vou alcançar. Bom, vamos lá. Então, 16% dos judeus não creem em Deus. Não creem em Deus. Não creem em Deus e não têm religião nenhuma. 4% têm outras religiões. E agora vem a notícia boa. Isso para mim foi uma grande novidade. 1,4 milhões de judeus americanos, 20%, são messiânicos ou cristãos. Amém? Realmente fantástico. E em Israel, nós somos até agora, assim, oficialmente, porque Israel você não pode expressar sua fé em Yeshua ainda, tem que ser nos batizadores. Somos lá 120 congregações judaico-messiânicas, né? A do Rabino José Shulam, que é Roé Israel, pastor de Israel, foi uma das primeiras, fundada há 45 anos atrás. Muito bem. Dá para pôr na tela aí, eu não sei, o Isaac, cadê o Isaac? Isso. Bom, primeiramente, o que é Israel? Israel é um acróstico, não é? Dá para ver aí? Eu vou deixar aí para você, quem quiser anotar. É um acróstico da palavra Kisarita El. Kisarita El. Traduzindo ao pé da letra, seria que, pois, como príncipe, Sar, Rita, lutaste por parte de Deus. Ou seja, pois como príncipe de Deus lutaste. Este seria o acróstico de Israel. Mas os rabinos também dizem que o I vem de Isaac e Jacob, né? Isaac e Jacó. Sara, o S de Sara, né? Rahel, que é Raquel, Rívica, né, que é Rebeca, Avraham, que é Abraão, e Leia, né? Muito bem. Irmãos, não há como falar de Israel e cumprimento profético sem a gente tentar entender a Bíblia como um todo. Isso é muito importante. E precisamos também, ao ler a Bíblia, colocar Israel no seu devido lugar. Tá certo? E aí, está ali na tela, ele vai mostrar daqui a pouquinho, que, graças a Deus, ao Eterno de Israel, esses erros romanos, esses erros históricos da igreja cristã, já estão dando lugar à verdade. E uma delas é a teologia da substituição, que a igreja foi enxertada em Israel, não é? E Romanos 11:17 diz que participa da mesma seiva, ou seja, das mesmas bênçãos, do mesmo nutriente da planta, e que a igreja não substituiu Israel. E judeu também não é raça ruim que matou Jesus, não é verdade? Então isso tem que sair do nosso vocabulário, não é? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Antes de começar a falar algumas profecias, eu vou falar só um panorama, bem rapidamente. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 3, no versículo 1. Vamos ler só 3 textos, ou 4. O resto eu não vou poder ler por causa do tempo. Então vamos lá. Romanos 3, 1, diz assim: que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo responde: muita, em todo sentido. Primeiramente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. O que é oráculo? A palavra de Deus. O mundo era pagão, não é? Na época lá de Moisés, o mundo tinha vários deuses. Aí vem o povo judeu, não é? Com um só Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, foi confiado a Torá, a palavra de Deus foi confiada a eles, não é? Isso Paulo diz. Isso também fecha com Romanos 9. Abra comigo Romanos 9, 3. Vamos lá, Romanos 9, 3. Diz assim: porque eu mesmo, Paulo falando, desejaria ser separado de Cristo, ou seja, ir para o inferno. Está certo? Eu ser separado de Cristo é ir para o inferno, está sem salvação. Então Paulo diz: eu preferiria estar fora de Cristo, ou seja, no inferno, por amor aos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção, quer ler comigo? A glória, as alianças, a promulgação da Torá, a palavra original aí é Torá, não é? A instrução de Deus, o culto, as promessas de quem são os patriarcas, de quem descende Cristo segundo a carne. Olha que interessante, deles são as promessas, as alianças.
E fazendo uma midrash, o que é a midrash judaica? É uma correlação de textos. Você nunca pode pegar um texto, um versículo bíblico isolado. Então, a regra judaica da midrash, são várias regras, mas uma delas é a midrash, que é a correlação. Aí você abre comigo em Efésios capítulo 2, no verso 11, por exemplo, você vai começar a entender. Então, judeus, oráculos de Deus, deles são as alianças, as promessas, e agora vem, portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios. Gente, toda vez que Paulo fala tu e vós, ele está falando aos gentios. Toda vez que Paulo fala eu e nós, ele está falando ele como judeu. É importante perceber esses pronomes na Bíblia. Então, ele está falando aos gentios, né? Então, lembrai-vos, vós, gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que da carne chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Estáveis, quem? Os gentios, separados, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não é? Estranho às alianças, aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perto de quê? Das promessas, da bênção, da comunidade de Israel. Não é? Isso é muito importante. E abrindo comigo em Romanos 11, eu fecho então a leitura desses textos, para você começar a rodar a Bíblia comigo, em algumas profecias. Romanos 11, no versículo 17, mostra que os gentios que estavam longe, agora em Cristo, foram enxertados na oliveira que é Israel. E participa da mesma seiva. O que é seiva? Nutriente da planta, as promessas, os pactos. Isso é para as nações. Então nós temos que entender Israel, não que Deus ama mais Israel e menos as nações. Pelo contrário, Israel só existe porque Deus ama as nações. Amém? Então Israel é uma nação corporativa. O que é corporativa? Deus confia nele os oráculos. Então a responsabilidade do judeu é passar isso para frente. Vocês entendem? Então, lá em Romanos 11, mostra o enxerto, e nós entendemos claramente, lá em Isaías 42:6, por exemplo, que Israel luz para as nações. É claro que através de Cristo, mas aqui, mesmo antes de Cristo, Israel já estava sendo luz, porque há um só Deus, não é? A lei, não matarás, não adulterarás, honrará teu pai e tua mãe, quer dizer, isso já é luz para as nações. Imagine você se o mundo cumprisse só 2 mandamentos da Torá: não furtar e não matar, dos 10 mandamentos. Gente, as cadeias estariam praticamente vazias, correto? O mundo já seria quase um semi-paraíso, ninguém rouba, ninguém mata, que bacana, não é? Só 2, agora imagina se a humanidade entendesse os 613 mandamentos e depois entendesse a graça e a verdade de Jesus. Puxa vida, é o Éden, é o paraíso que chegou à Terra. Então, eu quero mostrar para você que Deus tem trabalhado desde Adão. Tem gente que acha que tudo começou no Novo Testamento. Não. Malaquias 3:3 fala que Deus não muda. Se esse Deus mudar, eu não creio nele. Se Jesus anulou o que o Pai falou, escreveu, eu também não creria em Jesus. Essa é a minha garantia. Jesus não anulou a lei, não revogou a lei. Ele veio cumprir tudo isso e ser zeloso. Então, quando Adão cai, o que aconteceu? Deus começa a trabalhar na redenção do homem. O pecado separou a humanidade de Deus, Adão, né? E aí entra a morte como herança, a morte espiritual e a morte física. Essa é a herança que recebemos do pecado de Adão até hoje. Aí Deus, Caim mata Abel, quem sobra? 7. Olha que interessante, de 7, se você contar 9 gerações, cai em Noé. 100. Quem é 100? Semitas, é o filho de Noé, daí que vem os árabes e judeus, semitas. Se você contar mais 9 gerações, sabe onde você cai? Em Abraão. Então Deus já está planejando a redenção. Desde quando o homem se afastou dele, Deus começa a trabalhar. Ele já tem Israel na cabeça. Você vê que lá atrás vai formando essa linhagem, aí em Abraão, pega Abraão, atrela Abraão a uma terra, e aí o que acontece? De Abraão vem Isaac, vem Jacó, de Jacó as 12 tribos, né? De Judá, de José, Benjamim, né? Levi, Davi, os profetas, Cristo, Paulo, Pedro, e chega até hoje em nós. Amém? Está vendo como é que Deus trabalha? Então, a gente, para dar continuidade, nós vamos então falar alguma coisinha
algumas afirmações bíblicas. Põe na tela para mim lá, a segunda transferência. Isso. Para alcançar a humanidade, Deus faz um pacto eterno com o povo de Israel. Gente, Deus não coça a cabeça e fala, desculpa, eu pisei na bola. Essa raça aí de judeu, para mim, já não serve mais. Ele é irrevogável. Romanos 11, 29 fala que o chamado de Israel é irrevogável. Nunca Deus vai anular. Jeremias 31 fala que se a ordem do sol, das estrelas, dos astros falharem, Deus falhará com a casa de Israel. Mas como essa ordem jamais falhará, porque Ele que está no controle, o profeta Jeremias 31 diz, eu também não falharei com a casa de Israel. Mesmo que Israel hoje esteja peregrinando, ausente das promessas, se você vai em Tel Aviv, eu fico com o coração partido. A prostituição, né? É um país como qualquer outro, mas lá tem uma promessa. Você já vai em Jerusalém, já muda um pouco. Mas então, mesmo que o judeu ainda, como Paulo fala, ainda que eles não entraram na graça de Deus através de Jesus, eles continuam sendo o povo escolhido. Exemplo, Êxodo 6, 7, Deus fala, tomarei Israel como meu povo. Êxodo 19, 6, será reino de sacerdotes. Deuteronômio 29, 1, esse eu gosto. Deuteronômio 29, 15, esse eu gosto, esse eu estou aqui por causa disso. Deuteronômio 29, olha que eu estou lá no Antigo Testamento. Deus diz assim, olha, o pacto do Sinai foi tão forte para a humanidade, tão forte que o pacto do Sinai é para a humanidade, certo? A humanidade não pode matar, roubar, desonrar pai e mãe, etc. Então foi tão forte que Deus fala, esse pacto eu faço para os que estão aqui me vendo no Sinai e para aqueles que ainda virão deles. Ou seja, se tiver um judeuzinho nascendo hoje, ele já está na promessa de Deuteronômio 29. Está entendendo? Então, isso é o DNA. Judeu é povo, tem DNA, tem uma identidade própria, entende? Por mais que eles se dispersaram, espalharam pela terra, não é? Por exemplo, Juízes 2:1, nunca violareis o meu pacto convosco, diz Deus. Lá em Isaías 61 diz, as nações conhecerão os judeus como nação santa e bendita. Isso já está começando a acontecer no meio cristão, não é? Outra coisa que eu quero afirmar, eu pus ali na tela só para você copiar, porque eu não posso ler os textos todos. Outra coisa que você tem que entender, Israel e terra andam juntos. Diga comigo, terra, Israel. Se Deus tem um povo, tem uma terra. Não existe povo sem terra. E olha lá na Bíblia, Deus determina a terra de Canaã, Gênesis 12, 1 a Abraão. Números 33, 53, ele fala que daria essa terra aos judeus, dividiu as 12 tribos por 12 partes dessa terra. Deuteronômio 7 fala que não só deu a terra, mas também introduziu o povo nessa terra para tomar posse. Jeremias 24, 6 fala que as profecias seriam, que os judeus seriam espalhados pelo mundo, mas a terra continuariam sendo deles. E Isaías e Jeremias 24, 6 fala que eles voltarão para essa terra. Está vendo? Mesmo que o judeu passou quase 2000 anos fora. Outra afirmação que eu vou fazer. Deus nunca rejeitou, letra F, Deus nunca rejeitou o povo judeu, nem aliança com esse povo. Eu acabei de citar Jeremias 31, 31, não é? Acabei de citar Romanos 11, Romanos 3, Romanos 9, Romanos 11, 29. Então, já citei. Então, estou mostrando no Antigo e Novo Testamento que Deus mantém a palavra dele. E agora, eu vou citar algumas profecias que cumpriram em Israel com Jesus, com a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, na Bíblia, é chamada de Ben Yosef, o filho de José, o filho do homem, como ele gostava de ser chamado, filho do homem. E Yeshua, Jesus, Yeshua, Deus Salvador, veio, se você chegar lá em Israel e gritar, Yeshua, eles vão entender, Deus Salvador, ele vai perguntar aonde? Não é? Então, redenção do homem, ele dá a Torá, os escritos, todos os profetas falaram dessas de Jesus e de suas profecias. Aliás, Jesus exorta o povo judeu da época, dizendo, os fariseus, vocês errais, vocês estão errando por não conhecer a Escritura, porque se vocês conhecessem a Escritura, vocês me veriam lá. Não é? O próprio Jesus afirma isso. E aí, quais as profecias que se cumpriram em Jesus? São muitas. Eu posso falar aqui dezenas e dezenas e dezenas. Algumas delas, Isaías 9,6, o menino que nasceu, né, e o governo estará sobre os seus ombros. Miqueias 5, de Belém, ele nasceria em Belém. Né?
Por exemplo, o Salmo 22 não seria traspassado, seus ossos, suas mãos e pés seriam trapassados. Por exemplo, Zacarias 9:9, ele entrará em Jerusalém montado num jumentinho, seria criado em Nazaré, moraria no Egito, suas roupas seriam vendidas por 30 moedas de prata. E aí são várias profecias que Jesus é o Messias. Aliás, quando eu vou pregar para um judeu, eu não uso o Novo Testamento. Ele vai rebater na hora, falando, isso aí foi invenção de Paulo, um rebelde, vão chamar Paulo de rebelde. Então eu não preciso, eu fico só lá no Antigo, não é? Uma vez um rabino foi visitar o nosso museu, eu quero falar do museu se der tempo, da Inquisição, o primeiro do Brasil, por sinal, foi o rabino que foi assessor do Clinton. Ele estava aqui no Rio e soube do museu e veio aqui ver o museu. Telefonou para mim e falou, eu quero visitar o seu museu. Aí eu peguei e recebi esse rabino não messiânico. E ele me perguntou, tudo bem, gostei muito, parabéns pelo museu, mas não aceito que você crê em Jesus. Eu falei, peraí, que está mostrando é o museu, não a minha fé. Mas eu fiquei sabendo que você é um rabino messiânico. Como pode ser isso? Como você pode crer em Jesus? Aí eu virei para ele e falei assim, você crê no rabino Schneerson? Menachem Schneerson, que foi aquele famoso rabino estudioso, um homem santo de Deus? Você conhece, acredita que aquele homem é o Messias de Israel? Porque os ortodoxos, lá em Israel está escrito assim, Schneerson Adoneino Mexieino, Schneerson nosso Machia, nosso Messias. Aí eu perguntei, eles deixam de ser judeu porque creem que Schneerson é o Messias? Ele falou, não, Israel respeita o Schneerson como o Messias de Israel. E lá no Brooklyn tem judeu ortodoxo vestido de preto que todo dia vai ver lá se a sepultura abriu. É verdade. Todo dia eles vão, sabe que o Messias vai ressuscitar, está na Bíblia. Então eles ficam lá esperando a ressurreição do Schneerson. Aí eu falei para esse rabino, olha, Schneerson não nasceu em Nazaré, não foi criado em Nazaré, não nasceu em Belém, não foi vendido por 30 moedas de prata, não morou no Egito, e citando esses versículos aqui. Aí ele ficou vermelho o texto, onde é que você quer chegar? Eu falei, da mesma maneira que os judeus podem crer que Schneerson é o Messias, eu posso crer que Jesus é o meu Messias, o meu Salvador. Aí ele virou e falou assim, eu vou ajudar o seu museu. Eu falei, então pode começar a ajudar, porque eu preciso de muita ajuda. Bom, tem que ter argumento, irmãos. Agora você vai falar, o sangue de Jesus tem poder. O que eu tenho com isso? É assim que eles me respondem. Então você não pode citar esses argumentos que nós usamos para as nações, não. Muito lá, põe na tela para a gente já começar a encerrar. Vamos lá. Quando eu falo que estou encerrando, eu fico mais 20 minutos. Hein? Então, vamos lá, vamos encerrar, põe na tela. Então, põe na tela. O segundo, isso. Então, agora vamos falar das profecias que não aconteceram, tá certo? Só uma pincelada. Então, a segunda vinda de Jesus, ele vai vir como Ben Davi. O que é o Ben Davi? O leão da casa de Judá, da casa de Davi, o rei dos reis, né? Ele vai vir como o Malachim, o rei dos reis. Ele vai vir, então, trazer o Tikkun Olam. Diga comigo, Tikkun Olam. É a redenção universal. A Bíblia diz que as pedras gemem, os animais gemem, a natureza geme, aguardando esse dia glorioso da redenção. Jesus de Ben Yosef veio para o seu coração, morrer pelos meus pecados, me dá um novo nascimento, mas agora ele vem como rei. Ele veio como profeta e sacerdote, mas agora ele volta como rei. Isso é importante. E os judeus sabem disso, que o Messias é rei, por isso que eles não creem em Jesus ainda, que eu não vejo Jesus como rei. É porque não conhece a Bíblia direito. Bom, então, eu quero afirmar algumas profecias. E eu proponho hoje aqui que os gideões, todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo, sejam cristãos sionistas. Pró-Israel, pró-Sião, pró-terra, pró-aliados judeus, a volta do regresso dos judeus, né? E, então, eu vou citar algumas profecias físicas da terra, né? Evidentemente, são os judeus que cumprem. Por isso que é importante manter a identidade judaica, que eu vou falar daqui a pouco. Isaías 27:6 diz que ele será o pomar do mundo. Quando eu sou engenheiro aposentado,